Muito boa noite. Dentro de alguns instantes estaremos dando início mais uma vez, mais um estudo, o Caibá Shuter. Contamos com a presença de cada um de vocês, aguardando aí o nosso irmão Mauro conectar conosco, para estar transmitindo também na página do Grupo Caibá. Boa noite, Mauro. Bom, então 20 horas, vamos dar início à nossa reunião, nossa conversa da noite de hoje. Para darmos início, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, conectados, corações, mentes, para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos do Consolador prometido pelo Cristo. Que possamos estar conectados verdadeiramente, auxiliando uns aos outros, na certeza que somos auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos amigos espirituais, que se fazem presentes junto a nós. Pois Jesus nos diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está junto de cada um de nós. Ampara-nos a todos, Senhor, hoje e sempre. E permita-nos, Senhor, darmos por iniciado as tarefas da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa página, a página do Caibá, para mais um estudo desta noite. Agradecendo desde já a oportunidade, que é sempre nos ofertada para o desenvolvimento de nosso trabalho, das nossas tarefas. Os nossos corações se enchem de alegria por estarmos juntos, conectados, mesmo através das telas, mas os nossos sentimentos fazem maior pelas nossas vibrações, pelas energias que colocamos e emanamos para todo o cosmos em favor de todos nós. O nosso estudo, a nossa conversa da noite de hoje é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 168, que tem como título Entre o Berço e o Túmulo. E nós começamos a refletir sobre isso, a pensar, fazer uma conclusão da nossa vida, refletir verdadeiramente daquilo em que nós estamos vivenciando. O que fazes entre o berço e o túmulo? Quais as tarefas temos a desenvolver, os compromissos
assumido no mundo espiritual para a realização no mundo físico. E a gente fala do mundo espiritual, eu sempre gosto de deixar, né, isso mais claro, talvez para mim, mas para todos nós, que o mundo espiritual ele está aqui presente. O que nos difere, a diferença que nós temos é apenas o corpo físico por corpo fluídico. Se nós pararmos para analisarmos, nós vivemos sim no mundo espiritual. Porque tudo que nós conquistamos no mundo material provém do mundo espiritual. Primeiro temos, né, essa oportunidade de aqui estarmos realizando, né, tarefas no corpo físico, porque é o corpo físico que nos dá oportunidade de exercer visivelmente, né, de trabalharmos um pouco mais, porque temos a matéria, a parte bruta, que nós precisamos burilar dia após dia. Mas na grande verdade nós estamos vivendo no mundo espiritual. Às vezes, né, fica naquela questão do próprio desencarne, para onde irei, aonde estarei. Olha para a sua vida aqui, do que você está vivendo, e saberás o que viverás no mundo espiritual depois do corpo físico. Nós vamos entender isso perfeitamente. Porque não muda, ninguém vira santo, ninguém vira demônio. Somos iguais. Estamos continuando o nosso progresso. Porque já daí não existe a regressão, né? Nós sabemos bem disso. Então nós estamos progredindo ou estacionando. Se nós estacionarmos aqui, estacionaremos também no mundo espiritual até despertarmos a trabalhar, a desenvolver alguma coisa, seja no corpo físico ou no corpo fluídico. Essas são as questões que nós precisamos analisar e perdermos esse medo, o medo da morte, pois ela não existe, mas nós tememos porque apegados somos e estamos sempre apegados às coisas materiais. E Emmanuel vai nos falar no decorrer da lição sobre muito isso, dessas questões que nós nos apegamos no mundo material. E aí Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele nos fala assim: não atentamos nós às coisas que não vêm, mas o que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, e as coisas que vêm, se não vêm, são eternas. Ele coloca para nós questões importantes. Paulo, maravilhoso sempre, né? Esse grande divulgador do cristianismo, esse trabalhador incansável do Evangelho do Cristo, nos coloca isso, né? Para que nós não atendamos, não ficamos ligados, não ficamos presos às coisas que a gente não vê, né? Ele fala, não atendamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. A gente muitas das vezes não consegue enxergar ou imaginar as coisas do mundo espiritual, extrafísico. Então a gente se apega nas coisas materiais. Nos ligamos de tal forma às coisas que estão ao nosso alcance, só de uma forma exagerada, de uma maneira em que nós valorizamos demais essa parte
física da matéria que nós podemos tocar é meu, né? O carro é meu, a casa é minha, o marido é meu, a mulher é minha, é meus filhos. E se a gente for aprendendo, né, for entendendo essas questões, nós vamos perceber que não é por aí. Tudo que nos é concedido é por empréstimos, é por responsabilidade de poder trabalhar nessas questões, de cuidar dessas questões. Quando nós começamos a entender essas questões, de que tudo que nós possuímos, a ter o nosso corpo físico, provém do Espírito. E aí não é fanatismo, não é ser beatos, não. É entender, é ter esse conhecimento para que não sejamos surpreendidos. É ter esse conhecimento para que não sejamos surpreendidos pela misericórdia do esquecimento que é nos dado, né, através da reencarnação, quando retornarmos, deixarmos o corpo físico e voltarmos ao mundo espiritual. Nós precisamos estar atentos a isso. Primeiro ponto, entendermos que somos eternos. Somos eternos. Somos imortais. Saber que é aquela roupa que nós gostamos, que nós amamos, que é a nossa roupa predileta, mas que um dia nós precisamos jogá-la no lixo, de qualquer forma, porque ela não serve mais para cobrir o nosso corpo. O nosso espírito está aprisionado nesse corpo físico. E chega um momento que ele não precisa mais. Ah, Pedro, mas morreu tão jovem, desencarnou tão jovem. Então o corpo ainda estava com toda a vitalidade. Beleza. Mas nós precisamos entender o nosso tempo também. Nós precisamos entender o tempo que temos e que precisamos ter aqui de cumprimentos, de tarefas que deixamos para trás. Tudo aquilo que nós deixamos para trás, preciso é refazer o caminho de volta. Porque não existe jeitinho. Há necessidade de nós retornarmos. Poxa, tão jovem, com tudo, com a vida pela frente. A gente tem essas frases equivocadas, que é naturais, mas nós temos. Porque aos nossos olhos físicos, o que nós vemos, como nos fala Paulo, é temporal. São coisas temporais. O que nós não vemos são eternos. O nosso trabalho, a nossa dedicação, que é necessária aqui na Terra, quanto encarnado, a valorização da vida é o que foi trabalhado agora no mês de setembro, setembro amarelo, né? Que a gente precisa estar falando constantemente da valorização da vida, dos cuidados contra o extermínio. Cuidar, porque ninguém pega uma roupa nova e rasga. É a mesma coisa que nós precisamos valorizar, porque custou dinheiro, custou o meu suor do trabalho, e eu preciso cuidar dessa roupa. E às vezes a gente rasga a roupa nova, né? Entrando um pouquinho, né, no setembro amarelo também, né, na prevenção contra a vida, na valorização da vida, na prevenção contra o extermínio, de nós estarmos focados nessas questões de auxílio, de apoio.
de poder falar para o outro o quanto é importante a vida, o quanto é importante valorizar a vida, cuidar desse corpo físico nas suas reais obrigações que tem quanto o tempo que aqui está entre o berço e o túmulo. Abraçar essa oportunidade dessas lições maravilhosas que nós temos da vida, desse Consolador prometido pelo Cristo, reiterando as questões de Jesus na nossa vida. Eu enviarei um outro Consolador, assim pedirei o meu Pai, se me amares e guardares os meus mandamentos. Jesus envia esse Consolador que traz tudo isso que nós temos, esse conteúdo, esse esclarecimento que é a doutrina dos Espíritos. Aproveitemos a oportunidade. Emmanuel então nos fala assim: a flor que vemos passar breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Ele é pontual em tudo que ele fala e a gente precisa entender. A flor que vemos passa breve. Aquela bela flor, né? Ela passa breve. Mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Aquele perfume extraído pelos perfumistas, né? Eu acho que é a questão que fala, aqueles que produzem o perfume. Sim, é aquele que produz, é o que enriquece a economia, mas nos escapa. A gente consegue ver a flor, mas a gente sente o perfume, mas não consegue ver o perfume. Emmanuel é maravilhoso, né? Quanto esses amigos espirituais que nos traz lições tão importantes. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista, né? O monumento sofrerá insulto do tempo, os desgastes do tempo. Mas na alma do artista, né, é eterno. A criação, você não consegue ver, você consegue ver o resultado, mas aquilo que o outro está pensando, que está imaginando, que está calculando, você não consegue ver. Isso é eterno. Ele nos fala: a Acrópolis de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que o produziu é imortal na glória terrestre. Percebemos o que Emmanuel está nos falando? Ele nos fala dessas questões, daquilo que o tempo pode corroer, daquilo que o tempo pode desgastar, desaparecer, mas o que está na alma é eterno. O que está ali, o que é criado, é eterno para nós. E ele toca num ponto importantíssimo, né? Falando mais uma vez de Jesus. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é o sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Mais uma vez, importantíssimo o que Emmanuel nos fala.
cruz, instrumento de tortura que o povo impôs ao Cristo, visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é o sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. E a gente vê a divulgação, né, do Espiritismo, a divulgação das demais religiões, falando de Jesus, reconhecendo cada vez mais Jesus como Salvador, Jesus como Messias, Jesus, como ele próprio diz, eu sou caminho, verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A cada século que passa, reconhece-se fala mais no Cristo e menos na cruz. Tudo que passa, os séculos que passam, o nome de Jesus é mais exaltado. O instrumento que o crucificou e que todos viram não tem mais importância. A importância está no Espírito que o próprio Cristo nos falou. Eu retornarei ao terceiro dia, para nos dizer, para nos provar que seríamos eternos, que não existiria morte para nós. Eu retornarei ao terceiro dia e estarei convosco. Jamais vos deixarei órfão. É acreditar, Jesus está no meio de nós. Jesus está junto de nós. Entre o berço e o túmulo, fazermos o melhor que pudermos para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, auxiliando a todos quantos estejam conosco na caminhada terrestre. O que nós estamos fazendo dá oportunidade de estarmos em um corpo físico, em uma encarnação, com as possibilidades hoje de conhecimento dessa doutrina maravilhosa, respeitando a todos os nossos irmãos de outras religiões. Porque seremos melhores, mais evoluídos, se aprendermos a respeitar o outro. Se tivermos a capacidade de respeitar o outro, entendendo que é bom para nós estarmos aqui, vivenciando essa doutrina, estudando a doutrina dos Espíritos, mas respeitando aqueles que estão em outros templos falando de Jesus. Não precisamos estar em guerra, precisamos darmos as mãos, porque somos diferentes um do outro, porque estamos em grau evolutivo diferente um do outro. Mas Pedro, eles não entendem, ele não nos aceita, mas isso não é problema nosso. A nossa responsabilidade com o conhecimento que já adquirimos é sermos cordiais àqueles que não nos entendem, compreender aqueles que não nos compreendem, respeitar aqueles que ainda não nos respeitam, porque somos trabalhadores com Cristo, numa frente de trabalho de maior responsabilidade, talvez.
Porque lidamos com o livre-arbítrio, onde as nossas decisões são por conta e risco de cada um de nós. Porque estamos mais perto e acreditamos nessa vida eterna, acreditamos na reencarnação, acreditamos nesse mundo espiritual de trabalho. Eu sempre uso, esse exemplo que o professor ele não tem que discutir com o aluno, se igualar o aluno em uma discussão. Ele tem que dar exemplos de que ele aprendeu, de que ele é o mestre, que ele está ali para contribuir, não tão somente para ensinar, mas principalmente para contribuir com o crescimento daquele aluno. Nós não somos melhores, mas sim, com o conhecimento que temos, com o livre-arbítrio que temos, para lidar, para trabalhar, para desenvolver, para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nós precisamos estar na dianteira das nossas responsabilidades. Evoluir é justamente isso. E essa oportunidade de entre o berço e o túmulo, de fazer maior proveito das oportunidades que nos são ofertadas. Não te apegues demasiado à carne transitória. Emmanuel nos fala. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será, no futuro, inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Entenderam a questão que Emmanuel nos fala? Passarão. Para que esse apego? Para que essa ganância? Para que esse orgulho, essa vaidade? Se tudo provém de Deus. A quem mais é dado, mais será cobrado. Nós precisamos entender isso, que às vezes a gente fica muito preso nessas questões e a gente fala assim, eu trabalho para isso, Eu trabalhei para ter meu dinheiro. Eu trabalhei para isso, para minha velhice. Eu fiz isso, é meu. Eu falei anteriormente, em uma outra casa, estava falando a respeito disso. A gente precisa entender que a nós é dado as possibilidades para que elas sejam administradas. Como falei no início, não somos donos, somos, é tudo nos dado por empréstimo. Dessa forma, as possibilidades que temos hoje das nossas formações, das nossas condições financeiras, é para que elas sejam úteis a outras pessoas também. Para nós espíritas não existe pouca farinha, meu pirão primeiro, não. Nós aprendemos a dividir. Mas Pedro, nós vamos sair distribuindo tudo que temos, ficarmos na pobreza, se assim nós já não formos pobres, E eu falo pobre financeiramente, porque nós somos ricos. Nós somos milionários. Porque nós temos recursos dentro de nós para oferecer tudo de melhor ao outro.
Mas a gente está muito acanhado, né? A gente está muito, né, ali ainda naquelas condições ainda pequenas. E aí eu falei, não, a gente não pode. E não temos a condição e evolução de um Francisco de Assis. O último dia 4, né, dia de Francisco de Assis, se despir e ir ao mundo, apenas para servir. Mas nós temos as condições que recebemos hoje para dividir com nossos irmãos, dignamente. Se temos possibilidades financeiras, oferecemos ao outro o que ele é necessário através do trabalho. Se montamos uma empresa, estamos administrando aquela empresa no intuito do lucro, obviamente, mas no intuito de também, né, a essência é alimentar, é sustentar outras famílias. Não pensamos nós que é tudo nosso, tudo é meu, não. É tudo nosso, é de todos. Porque o mundo é assim. E a gente fala, né, às vezes em algumas frases a gente fala, o sol nasce para todos. E realmente nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então Jesus está sempre de mãos estendidas para cada um de nós. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade de estarmos entre o berço e o túmulo para o refazimento de cada um de nós. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Tudo que acabei de dizer. Usa aquilo que veio para entesourar aquilo que ainda não veio. Entenderam a grande questão? Usarmos aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos adquirir, para entesourar aquilo que ainda não conseguimos ver. Lembra de Jesus? Eu antes abri o livro aqui, e um outro livro, Semente de Esperança, e encontrava aqui a passagem de Jesus falando: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estava sem teto e não me abrigaste, estive doente, preso e não foste me visitar. Quanto, Senhor, que te vimos em tal condições e não o assistimos. No momento em que você faz ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que o faz. Pois que tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava sem teto e me abrigaste, estava doente e preso e foste me visitar. Também como te vimos em tais condições e assim o fizemos, Senhor. Quando fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Entenderam a questão de nós estarmos trabalhando entre o berço e o túmulo, o fazer o melhor de nós em benefício do outro. É dar o melhor de nós para honrar a oportunidade da atual encarnação de aqui estarmos, de aqui podemos falar, desapegado dos bens materiais. Não temos condições, né, espiritual, moral,
dos grandes vultos ainda, mas nós podemos começar agora a esse treinamento. E eu falava em outra casa, falava o seguinte, que a gente começa nos esforçando, trabalhando os nossos esforços para que aquilo se torne natural em nossas vidas. Hoje nós vamos para a academia, né? Ficamos lá malhando o corpo, uma questão de saúde, uma questão de estética, e vamos lá, enfim. E a gente sente, né, as partes do corpo doendo, sentindo, e a gente insiste, insiste, insiste. Um dia aquela dor passa. Um dia aquela dor passa. E aí a gente não precisa mais, a gente já faz aquele esforço, aquele exercício por prazer. Se nós ainda não temos a capacidade de exercer a fraternidade, a caridade pura aos nossos irmãos, ao nosso próximo, vamos começar esse exercício enquanto há tempo. Vamos trabalhar as questões, porque Jesus deixa tudo para nós de uma forma muito tranquila para nós. Ele resume os mandamentos, né, em suas despedidas finais, nos seus aconselhamentos aos discípulos. Ele deixa um mandamento maior para nós: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Olha só a importância de nós exercitar o amor na sua plenitude. Vamos fazer um pouco mais, mesmo que doa, mesmo que não seja com tanta vontade, porque amanhã você vai conseguir fazer melhor. Ele termina uma página nos falando assim: entre o berço e o túmulo, o homem detém ou usufruto da terra com o fim de aperfeiçoarmos. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar. Então, nós temos usufrutos. Emmanuel é claro para nós, não somos dono. Nós não podemos vender, não podemos negociar. É usufrutos para que possamos aperfeiçoarmos. Quanto é importante isso para nós? O aperfeiçoamento, o nosso melhoramento. Ajeita ali, ajeita aqui, ficou melhor, vamos ajeitar aqui, e vamos tocando a vida. Porque Jesus disse para nós que não seria fácil. No mundo tereis aflições, mas ele nos recomenda o bom ânimo. Que tivéssemos bom ânimo e venceríamos o mundo. E nós vamos vencer. Porque nós vamos ter esse ânimo. Porque ele está dentro de nós. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do Cristo. E nós temos esses amigos espirituais a nos auxiliar. Como queira os outros irmãos de outras religiões, anjo da guarda, como queira tratar, existe um irmão ao nosso lado a nos ajudar, a nos orientar a nossa grande caminhada. Ele termina então, enfim, né, ele termina dizendo assim: não te agarres, pois, a enganosas cascas dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Né? Então, não te agarres, pois a enganosas cascas dos seres e das coisas, aprendendo
e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, e acumularás na tua vida as riquezas da vida eterna. Humildade, trabalho, luta, sempre com muita humildade, sempre com muito amor, sempre entendendo dar o seu amor que tenha. Ninguém está aqui para medir o amor de cada um, fulano ama mais ou ama menos. Todos nós somos detentores do amor de Deus. Um com grau maior, outro com grau menor, com capacidade maior ou menor, mas estamos juntos, de mão dadas, para ajudar e servir sempre. Jesus nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, em Mateus 11, de 28 a 30, se eu não me engano, é o trecho que ele fala lá, o Cristo Consolador, onde Jesus fala, né, do seu fardo ser leve e do seu jugo ser suave, e achareis repouso para vossas almas. É interessante quando ele termina falando de alma, e eu me lembrei disso, que nós encarnados somos almas, desencarnados espíritos. E a gente às vezes fica naquela condição de falarmos de ter um medo de alma penada, disso, daquilo, dessas questões, né, de fantasma, enfim. E quando na verdade nós somos almas. Então Jesus nos fala que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Aí ele fala de novo lá pra gente: o meu fardo é leve, e meu jugo é suave, e encontrareis repouso para as vossas almas. Nos dias difíceis de nossas vidas, nos dias de aflições da nossa vida, nos dias de dores, encontraremos repouso em Jesus. Faça uma prece. Agradeça pela oportunidade da terra, essa grande mãe que nos abraça e que nos dá grandes oportunidades de tarefas para a nossa evolução. Exerça o seu trabalho, a sua função, a sua caridade, aonde quer que seja, qual o tempo que seja. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Divino Mestre possa nos envolver a todos. A minha gratidão sincera por mais essa oportunidade que o Caibar nos proporciona de falar um pouquinho para nós mesmos do que nós precisamos nos melhorar, do que nós precisamos nos orientar, do que nós precisamos exercitar para a nossa caminhada. Faremos a nossa prece para encerrarmos a nossa tarefa da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, pois teu o reino, o poder e a glória para a vida eterna. Divino Mestre Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe, abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos governantes, abençoe todos aqueles, Senhor, que necessitam de Ti. Cada um no seu grau, um grau maior ou menor, mas todos nós
Somos dependentes de Ti. Envolva-nos a todos, na Tua paz e na Tua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e até uma outra oportunidade, se assim nos for permitido, pelo nosso Pai Celestial, pelo Mestre amado Jesus, pelos amigos espirituais e pelos companheiros do Caibá, para que estejamos juntos em outras oportunidades. Muita paz e muita luz. Uma ótima noite a todos.